tarde, caros alunos. Vamos iniciar os trabalhos examinando hoje o tema: a tutela dos especializados dos direitos de crianças e adolescentes. Aqui pretendemos examinar aquela tutela que se propõe a garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Ao longo da história, é possível perceber que os direitos não se concretizam em virtude de não serem reconhecidos, ou seja, a norma que estabelece esses direitos não é reconhecida, ou em virtude da sua inefetividade e ineficácia social. Quer dizer, a norma existe, foi produzida, foi legislada, mas não alcança o reconhecimento dos cidadãos. Portanto, não protege o sujeito que se quer proteger. É, portanto, uma norma que não ganha concretização, que não se materializa. Ou pode também ocorrer que a norma ela é ineficaz. Ela, embora ganhe uma certa aplicação, não promove a inclusão, a libertação daqueles sujeitos considerados como necessitando de uma proteção mais adequada. Então, é isso que vamos ver hoje: a especialização de uma tutela voltada para um sujeito específico. Os textos legais que vão ser examinados, que serão examinados, estão na Constituição da República Federativa do Brasil, também no ECA e também na Lei 12.594, que institui o SINASE, é o Sistema de Cumprimento das Medidas Socioeducativas. Além disso, temos a Resolução número 113 do CONANDA, que também, aqui nesse caso, cria, consolida, corporifica aquilo que se chama de SGDCA, Sistema de Garantia dos Direitos de Crianças e Adolescentes. Há também um texto doutrinário de apoio que está naquele nosso material disponibilizado lá no Xerox. O texto, portanto, da aula 4, que trata de um caso abordado pelo Afonso Armando Conze num livro Pertinência Socioeducativa, Reflexões sobre a Natureza Jurídica das Medidas. Então, esse texto deve ser lido para se compreender a importância da especialização. O texto revela um caso concreto onde se vê claramente o despreparo daqueles que receberam a incumbência de fazer com que o ECA seja aplicado de forma a proteger os sujeitos envolvidos. Vamos examinar a teoria fundante desse nossa aula de hoje. Aqui nós temos inicialmente um conceito desse tema. Consiste na criação, implantação e atuação de órgãos especializados quanto à sua logística de materiais e de recursos humanos, bem como no estabelecimento de mecanismos e procedimentos específicos que visam a concretização dos direitos dos sujeitos protegidos. Então vejam que aqui nós temos uma definição. Procuramos, portanto, sempre um conceito, procuramos sempre obter uma compreensão teórica, doutrinária sobre os nossos temas. Então ali está. Trata-se de criar, implantar e também promover a atuação real de órgãos especializados, que têm uma logística própria, têm materiais, têm recursos humanos e também estão dotados de procedimentos jurídicos que vão permitir a concretização desses direitos que a legislação estabelece, que a legislação concebe, que a legislação cria. Também temos que examinar aqui os fundamentos da especialização. Vejam que ao falarmos em fundamentos da especialização, estamos
querendo compreender o que norteia, o que serve de base, que dá suporte para as escolhas que o ECA promove. Ali já encontramos na resolução 103 do CONANDA o chamado Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, o SGDCA. Essa resolução apresenta então 3 eixos para a promoção desses direitos: o eixo de defesa, um eixo de promoção, um eixo de controle. Então, se quer defender os direitos, implementá-los e um controle de que de fato estão atingindo, estão obtendo, estão promovendo uma proteção efetiva dos sujeitos titularizados. Também há fundamentos de outra ordem que precisam ser compreendidos. Um fundamento que nós temos ali é a divisão do trabalho. Vejam que ao dividirmos o trabalho de proteção de crianças e adolescentes, nós estamos então permitindo que mais e mais pessoas e órgãos se estruturem e tenham então uma preparação para uma atuação de melhor qualidade. A divisão do trabalho, desde sempre, se revela profícua, producente, traz, portanto, uma melhor efetividade daquilo que se está a fazer. Então é um fundamento importante essa divisão do trabalho. Também temos aqui como fundamento o aperfeiçoamento profissional dos agentes. Então, aqueles que atuam, aqueles que são os agentes promotores dos direitos das crianças e dos adolescentes, eles vão ter uma melhor possibilidade de aperfeiçoamento profissional, porque não estarão atuando em toda a rede, vão atuar em partes dessa rede de proteção, que dão então esta garantia de que haverá proteção. Então não teremos aqui nenhuma espécie de herói, teremos apenas profissionais que devem se pautar pela conduta ética, pela conduta de fato promover os direitos de crianças e adolescentes. Também é possível, pela especialização, um planejamento mais eficiente das ações. É possível planejar com maior possibilidade de êxito aquilo que será feito na esfera de cada órgão, de cada profissional. Vejam que a promoção da saúde, da educação, dos direitos fundamentais em geral, o lazer, o esporte, a convivência, tudo isso só se pode promover e realizar na medida em que tenhamos então este planejamento do que será feito e como quais atividades serão promovidas, serão realizadas, em que espaço, por quem, quando. Todas essas ações, elas precisam ser planejadas e, portanto, esse fundamento se apresenta como relevante, como importante. Também é preciso observar a questão econômica, a chamada eficiência econômica aqui vai se apresentar como importante, porque os recursos sempre são escassos, são poucos, e há então a necessidade que se utilize de forma mais racional os recursos, em programas de fato eficientes, que não se gaste em material improdutivo, em atividades que não tragam de fato um retorno para o sujeito protegido, e não para pessoas que se dizem conhecedoras e protetoras desses sujeitos aqui pelo ECA protegidos. Também a questão da celeridade na ação. Então vejam que a especialização vai permitir que a resposta seja mais eficiente, seja mais rápida, ela possa se dar naquele momento que é preciso, que é necessário, quando há de fato aquela situação de risco, de perigo para o sujeito que é protegido pelo ECA. Então essa celeridade é importante, não adianta nós registrarmos os acontecimentos, os eventos, termos dados, mas não termos respostas positivas de proteção. Então esta celeridade na ação deve sempre ser buscada
inclusive com atitudes, com atividades preventivas, não apenas curativas. E há também o constante aperfeiçoamento. Vejam que, na medida que temos uma especialização no fazer, no agir, no atuar, os indivíduos vão conseguindo com maior detalhes compreender aquele espaço no qual atuam, vão entendendo que há uma complexidade no desenvolvimento da personalidade do ser humano. Portanto, não vão se prender a chavões, a orientações muito amplas, que vêm da ideologia dominante, reinante, de pensamentos religiosos, às vezes até mesmo de pessoas meramente produtoras de chavões e sem uma preocupação com o conteúdo. Então, o aperfeiçoamento nos permite buscar o entendimento, né, de como as coisas são e por que são e como podem ser melhoradas e aperfeiçoadas, sempre na busca da proteção do sujeito. Não se está aqui querendo servir a nenhum grupo social dominante, se quer, na verdade, a libertação, a inclusão, a inserção desses que são tidos como hipossuficientes. Então, eis aí esses fundamentos da especialização que devem ser bem compreendidos, bem entendidos por todos. Depois, nós temos então, de uma forma já mais específica, o ponto 2.3, que vai nos permitir visualizar a partir do ECA a especialização no âmbito administrativo. Aqui destaquei algumas regras, algumas normativas que o ECA nos apresenta. Inicialmente temos ali no 2.3.1 aquilo que é chamado de Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão de cunho administrativo, nós vamos voltar ao estudo desse órgão mais adiante, em outro momento, com mais vagar, mais detalhes, mas apenas chama atenção aqui nesse tópico que se trata de uma especialização. Nós vamos ter, portanto, pessoas que de alguma forma vão ser selecionadas a partir de um processo eletivo, mas também de aferição de conhecimentos, de envolvimento com a temática. Nós vamos observar que esse conselho, por vezes, ele ainda está muito aquém daquilo que se gostaria, daquilo que se necessita. São estruturas, às vezes, muito precárias, com poucas condições de pessoal, de recursos materiais, e a demanda sempre crescente. Portanto, essa especialização neste âmbito necessita ser aprimorada. É preciso que o Conselho Tutelar ganhe um status como tem hoje a Defensoria, tem o Ministério Público, tem as Procuradorias dos Estados, de tal maneira que tenha pessoal, estrutura, recursos que possam permitir um planejamento, uma reflexão, uma colheita de dados, uma ação eficiente, junto, claro, com outros conselhos, porque nós vamos ver que a política de conselhos é uma constante no ECA. Não obstante, tenhamos dificuldades no governo atual que tem uma certa resistência a essa forma de fazer as coisas. Também observamos que aqui há o Ministério Público também com uma parte especializada. É, portanto, necessário que promotores estejam preparados para essas tarefas. Zelar pelos direitos de criança e adolescente não é da mesma maneira que se combater crime, que perseguir assaltantes, assassinos. Há que se perceber que aqui há que proteger, há que entender que criança e adolescente estão numa fase de desenvolvimento, de compreensão do mundo, estão sob a influência também do meio, o que exige de quem vai trabalhar com esses sujeitos uma capacidade de compreender tudo isso. Portanto, tem que se capacitar, tem que ler, tem que se informar. Não basta apenas achar que está investido de um poder de polícia para sair por aí distribuindo ordens e queimando livros e rasgando eventualmente opções que as pessoas tiveram para conduzir as suas vidas. Então, há que se ter sempre um Ministério Público com essa titularidade de promover ações
na defesa de criança e adolescente, preparado para a tarefa, adequadamente municiado para estas ações. Além disso, também temos as chamadas entidades de atendimento. Essas entidades, elas se destinam a duas grandes tarefas. O acolhimento, no caso de crianças e adolescentes que estejam sob risco nos seus ambientes familiares, porque criança e adolescente deve estar no seu ambiente familiar, junto com seus genitores, seus guardiões, tutores. É ali que a criança deve conviver, deve se desenvolver, deve existir. Mas quando esse ambiente fracassa, então é preciso ter um espaço para suprir essa demanda. Então aqui as entidades de acolhimento. Aqui também há a possibilidade das chamadas famílias acolhedoras, que vão então participar de programas organizados pelo Poder Judiciário, especializado também na matéria. Além disso, também temos as entidades que se destinam ao cumprimento da medida de restrição da liberdade, no caso da prática de ato infracional por crianças e adolescentes. Se destinam, portanto, à internação. Nós vamos estudar mais adiante isso, vamos observar que essas entidades, elas são entidades ligadas ao Estado, entidades públicas, né? Portanto, não se pode promover esse tipo de medida com entidades privadas. O acolhimento, sim, com entidades privadas, normalmente lideradas por pessoas vinculadas ao ambiente religioso. Então, essa é a especialização no âmbito administrativo. Isso emerge do ECA. É possível observar que há no ECA essa preocupação de criar uma estrutura no ambiente da gestão, buscando criar esse espaço, qualificando, portanto, este espaço em que existe, em que vivem crianças e adolescentes. Também temos a especialização no âmbito judicial. Vejam que aqui vamos ter então uma preocupação na legislação especializada em assegurar o acesso à justiça. Então há toda uma preocupação, uma série de artigos, a partir do artigo 141, nos quais há esta orientação, que seja facilitada à criança ou adolescente o acesso aos promotores, aos defensores, aos juízes especializados, que devem então preocuparem-se em divulgar aonde atuam, aonde estão, como se chega até eles, inclusive os canais eletrônicos, os canais digitais devem ser utilizados. Com isso, então, esse acesso à justiça, ele se dá de forma mais efetiva, mais segura. Não adianta nada termos órgãos que ficam em lugares inacessíveis, cheios de portas e dificuldades de acesso, quando a criança e adolescente tem que conseguir chegar a esses profissionais de forma rápida e eficiente e devem ser sempre bem recebidos. Então, o acesso à justiça, no artigo 141 e seguintes, traz as regras no sentido desta organização. Também a justiça especializada, aqui chamada Justiça da Infância e da Juventude. É uma justiça que tem uma incumbência, então, de apreciar demandas específicas que estão atendendo os direitos de crianças e adolescentes. Então, há uma titularidade própria. Se quer, portanto, um juiz que tenha um preparo específico para apreciar e tratar dessas questões. Aqui também ainda há uma certa fragilidade. Muitas vezes há um acúmulo na vara penal, também da Justiça da Infância e da Juventude. De qualquer forma, há esta orientação por parte do ECA de que se crie, se estruture sempre uma justiça especializada, com isso levando a um aprimoramento dos procedimentos, das iniciativas, dos contatos, com toda a rede de proteção que faz então, que integra o sistema
de garantia desses direitos. Também o Ministério Público e a Defensoria Pública estão aqui novamente presentes, porque vão poder promover ações agora, vão poder provocar o Judiciário, inclusive com ações de natureza coletiva, para garantir os direitos de criança e adolescente, tanto na área da saúde, da educação, do lazer, da proteção, da convivência, a cultura. Todos esses aspectos são, portanto, protegidos por via de ações judiciais e, neste caso, o Ministério Público e Defensoria são legitimados para promoverem ações em nome próprio na defesa do direito desses sujeitos. É o chamado direito processual coletivo. Também temos o direito penal juvenil. Há, portanto, uma série de regras estabelecendo que criança, embora possa praticar o ato infracional, não está sujeita a nenhuma sanção. Já o adolescente, praticando o ato infracional, que é aquela conduta que equivale a uma conduta criminosa por parte do imputável, maior de 18 anos, estará sujeito então a responder por esta conduta infracional. Então, aqui temos um direito penal com propriedades, com elementos específicos que vão então orientar como é que se dá a persecução penal de crianças e adolescentes, quanto a prazos próprios, quanto a penas próprias, as chamadas medidas socioeducativas, que têm, portanto, uma finalidade educativa e não uma finalidade de punição, na verdade, embora tenha também esse caráter de castigo, mas não é o elemento mais importante. O mais relevante é uma possibilidade de recuperação, de uma educação adequada, de uma orientação para que este adolescente possa atuar depois no meio social com mais qualidade. Então, eis aí essa especialização no âmbito judicial também se revelando muito intensa, numa proteção, portanto, que quer garantir à criança, de 0 a 12 anos incompletos, um espaço qualificado, em que se compreende a sua fase existencial, a chamada infância, e o adolescente, que vive então esta fase mais conturbada de descoberta, de mudanças substanciais no físico, nas questões hormonais, essa passagem para o mundo adulto que sempre é tão conturbada, tão difícil e que inclusive às vezes, se mal conduzida, não acaba em bom porto. Então eis a especialização no âmbito judicial, que penso deve ser destacado por quem estuda a matéria. Temos então que enxergar a questão da especialização neste formato. Primeiro, como vimos antes, um conceito, depois os fundamentos, agora as figuras típicas próprias do ECA. Na sequência, vamos então aos procedimentos judiciais próprios. Vejam que os procedimentos que o ECA regula, a partir do artigo 155, são, portanto, procedimentos específicos. Podemos até falar num direito processual do direito da criança e do adolescente. Então, são, portanto, situações em que teremos aqui regras próprias, específicas. Perda e suspensão do poder familiar. Então, aqui o que temos é um controle do exercício do poder familiar, que sabemos é aquele exercido pelos pais, pelo pai, pela mãe, pelos genitores. Se este exercício não for adequado, for desidioso, for um exercício inadequado, não protetivo, há então a possibilidade da intervenção do Estado por via deste procedimento de controle, a chamada perda e suspensão do poder familiar. Aqui atuam tanto o Conselho Tutelar, pode atuar numa primeira fase, embora não vai poder propor esses procedimentos, mas pode produzir informações, anotando lá nos seus procedimentos de acompanhamento, situações envolvendo então
determinada criança ou adolescente, mostrando reincidência, situações que justifiquem depois uma intervenção nesse núcleo familiar. Também a destituição da tutela, semelhante ao anterior, embora a tutela já é um tipo de instituto em que o tutor, ao investido que for nesse encargo, ele está sujeito a um controle mais de perto do Poder Judiciário. Embora seja uma espécie de substituto do poder familiar, não tem a mesma intensidade, é portanto mais limitado. Então ali temos a destituição da tutela. Depois a colocação em família substituta. Também aqui procedimentos próprios, procedimento de guarda, o procedimento de adoção, vão permitir que se concretize aquele direito fundamental de convivência familiar. A colocação em família substituta é um dos procedimentos, é um dos institutos que tem maior regulação no ECA, porque trata de uma série de cuidados com a proteção da criança no âmbito familiar, sempre prestigiando a família natural, sempre procurando assegurar que a família natural deve ser protegida, deve ser estimulada, deve ser resgatada quando em crise. Com isso, a criança e o adolescente ficarão com os seus naturais, que é um direito desde sempre visto como relevante. O parentesco consanguíneo, embora não seja o único, ele se revela sempre relevante. Então a UECA prevê isso, que as crianças devem viver com os seus naturais, devem ser criadas com seus pais naturais. Não é porque houve uma crise, uma desarmonia, uma falta de recursos, que o Estado vai desmanchar o grupo familiar e retirar as crianças dali e entregar para outras pessoas. Não. E também há que prestigiar sempre a família nuclear biparental, embora também se proteja a monoparental. Mas na medida em que entra em crise essa família nuclear, então é preciso ir em busca da família extensa, para que a criança fique então dentro desse grupo familiar. Também temos o procedimento de apuração de ato infracional do artigo 171. Aqui então é um procedimento que vai permitir, vai possibilitar que se verifique se aquele adolescente acusado de determinada conduta, de fato ele a praticou. Então há um procedimento próprio que deve ser examinado a partir do artigo 171, que vai assegurar a defesa do acusado, vai permitir que ele fale, que ele diga, traga a sua versão, e também deve haver sempre uma atuação profissional de um defensor. Também temos no artigo 190 a chamada infiltração de agente, aqui naquelas situações de risco, de perigo para crianças e adolescentes, a partir de condutas de riscos à sua integridade física, portanto agressões de natureza sexual. Então, se autoriza que possa haver um procedimento por parte dos agentes policiais de simularem também estarem interessados na prática desses crimes, principalmente na rede, na grande rede, na internet. E com isso, então, esses policiais infiltrados, mediante essas autorizações por esse procedimento regulado ali no 190A, teremos então condições de promover, de fazer essa busca, essa investigação desses materiais. Também a apuração de irregularidade em entidade, outro procedimento em que se vai verificar se as entidades estão executando os seus planejamentos, estão tendo os cuidados adequados com a sua clientela, se os profissionais que lá atuam são de fato competentes, tudo isso sob o controle então do judiciário. Os procedimentos regulados a partir do artigo 191 asseguram a busca de informação, a análise das condutas, das informações, dos registros, na proteção dos usuários dessas entidades.
Também a apuração da infração administrativa contra direitos de criança e adolescente tem procedimento próprio previsto no ECA. E também a habilitação para adoção. Então, aquele que deseja adotar deve, seguindo o procedimento previsto no ECA, buscar, junto à Vara da Infância e da Juventude, a Justiça Especializada, promover a sua inscrição. Então, deve se habilitar. Vai ser, então, aferido a partir dos documentos que serão juntados, das análises que serão feitas, dos exames que serão realizados, se estas pessoas que querem adotar, ou esta pessoa, porque pode ser uma adoção unilateral, tem condições de exercer este posto social. Então vejam que esses procedimentos judiciais próprios também revelam, demonstram que este ramo jurídico tem esta autonomia, esta especialização de funcionamento, de resposta para os problemas enfrentados por esse grupo de sujeitos protegidos. Muito bem, e com isso nós então encerramos a nossa exposição. Vamos agora para a atividade do questionário de fixação, quando então devem os alunos acessar o link questionário e responder as questões dentro do prazo que lá está apontado. Também teremos um estudo de caso real. Esse estudo ficará então uma jurisprudência disponibilizada na biblioteca, materiais, na nossa plataforma, na comunidade, que nós estamos então trabalhando já desde o início da disciplina. Deve ser lida essa jurisprudência, sintetizada, e assim deve ser postada no fórum. E essa atividade deve ser feita sempre até o final da semana. O questionário deve ser feito agora, nesses períodos ainda da nossa aula de hoje. Então, a atividade que os alunos devem desenvolver é assistir essa exposição, que foi gravada para esse fim. Devem fazer a leitura do texto que foi disponibilizado no nosso material, nossa apostila, no Xerox, e também fazer os questionários. A presença será aferida pelos questionários que devem ser pelo questionário que deve ser respondido então ainda durante o período da nossa aula de hoje. Bons estudos a todos. Até mais.